esse exemplo para vocês, com números diferentes, e falei no final da aula, vou trocar os números para vocês tentarem, lembra? Só que eu não troquei os números, retardado sou. Lá no B eu acabei trocando. Então quando eu começar essa aula lá no B, eu vou começar corrigindo o exemplo que eu fiz para eles, que é diferente de vocês. Para que vocês não fiquem atrás por um erro meu, eu estou passando um exercício extra. Mistura-se 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius com 90 gramas de água a 90 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico, despreze as perdas de calor, dados Czinho do gelo, Czinho da água, L de fusão. Só para relembrar, que macete até zero. Quem chegar a zero primeiro, que moleza. Pega esse que macete e esse que moleza, soma os dois e vê se o que macete da outra parte pode pagar a conta. Faz o último que macete, trocando o TF, trocando a temperatura final, né? Deixando o TF, soma tudo igual a zero. Eu fiz o exemplo para ti, tu pode ir pela data, olhar o videozinho de novo se for o caso. Arrisca isso aqui, que na próxima aula, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir isso aqui. Não vou fazer de novo porque a gente ia perder esse momento mágico. Vou deixar para a tua responsabilidade aqui. O que é o Czão? Capacidade térmica. Czinho. Isola numa, substitui na outra. Calor sensível ou latente? Sensível porque dá para medir a diferença de temperatura, tu sente. Por isso que ele é sensível. Aí sim, calor específico latente. Dá uma melhoradinha na fórmula, é o que mole ou o que moleza. Esse calor é calor latente. E isto aqui, cuidado, é calor específico latente. Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Quando tem variação de temperatura. Tem variação de temperatura, usa que tem que dar o tempo. Se não tem variação de temperatura, como por exemplo na mudança de estado físico, usa o que mole. E que história é essa de que R mais QP é igual a zero? Calor recebido mais calor perdido é igual a zero. Depois que tu faz que macete, que moleza, que macete, tu soma tudo igual a zero. Então, ó, tem umas ferramentas mínimas para te tentar arriscar esse exercício extra, que é bem elaboradinho, bem chatinho de fazer. Próxima aula vamos detonar. Diagrama de calor, né? Não, diagrama de fases. Essa é a fase. Esquenta um pouquinho. Gasoso. Ponto triplo. Ponto crítico. Temperatura acima dela, gás, abaixo dela, vapor. Gás, espreme, vai deixar de ser gás? Jamais. A menos que tu esfrie e aí dê uma espremidinha. Aí tudo bem. Substância de dilatação anômala ou normal? Chifrinho anômala. Quando não rola um chifrinho, normal. Beleza? Maioria das substâncias. Água e ferro. Duas substâncias que têm dilatação anômala. Beleza? Prova. Sólido. Pisa com patins na pista de gelo. Ela volta a ser e tu desliza formosamente sobre o líquido. Beleza? É, né? Os técnicos, os caras que manjam. Eu sempre saía da pista de gelo lavado. Né? O cara vai caindo, a calça vai descendo, no final tem que trocar de roupa porque tá molhado já. Certo? Mas é divertidíssimo, cara. Aquela do shopping ali, nossa, é minha boca. Mas tu vai em São Paulo, pega uma top, porra, é um tesão patinar no gelo, cara. É um tesão, é legal pra caramba. Se o cara tá acostumado com patins inline mesmo, né? O patinzinho clássico dele, putz, dá um banho. É muito legal. Dá um banho. Revoltante é ver os caras na Olimpíada, né? Inverno, já falei pra vocês, né? A mulher vem patinando, pula, gira 4 vezes, cai numa perna só de ré. As merda, só Ó, o novo. É que o cara não consegue fazer café com raiva, né? O novo. Enquanto tu dá uma treinadinha pra gente finalizar em grande estilo, com exercício extra, eu só vou começar a comentar algumas coisas interessantes de dilatação térmica. Primeira pergunta que eu queria que tu conseguisse responder, tu já tem ferramenta para isso e até já estudou isso. Por que mesmo que ao aquecer um material, ele geralmente se dilata e aumenta de volume? Porque as moléculas... Claro, eu sou um átomo, núcleo e eletrosfera. Tô frio. Eu vou murchando porque a eletrosfera diminui de volume.
Esquentou. A eletrosfera aumenta de volume, o átomo ocupa mais volume, a coisa cresce. Não é lógico. Não é lógico. Cuidado, hein? Cuidado. Eu tenho certeza que a Lara pensou no bolo que a mãe faz em casa. Aquele bolo não é dilatação térmica. Existe uma reação química gerando gás lá dentro, né? Tanto que depois ele esfria e ele não encolhe. Tá beleza? Cuidado com isso. É verdade, estou abrindo na hora errada, né? Aí ela vai abatumar, vai ficar ruim, é verdade. Abatumar é engraçado, né? Já comeram bolo abatumado? Horrível, né? É uma papa nojenta, é verdade. É legal. Tem que esperar o momento certo. Outra coisa, então tu já sabe por que aumentando a temperatura as coisas dilatam. Já temos essa noção. Segunda pergunta. Quais são os 3 fatores que interferem na dilatação? Quais são os 3, sem olhar o caderno, quais são os 3 fatores que interferem na dilatação térmica? Temperatura é errado. Não é a temperatura, é a variação. Não interessa qual é a temperatura, interessa quanto variou. Variação de temperatura é uma das coisas que nós já tínhamos discutido. Já até entendemos por que isso interfere. Claro, se eu tenho átomos de cobre e átomos de carbono, será que a eletrosfera desses átomos vai variar da mesma forma? Como esses átomos têm eletrosferas diferentes, compostas por um número diferente de elétrons, é plausível que eles dilatem um pouco diferente, né? Concorda comigo? Então, cada átomo dilata de acordo com a sua eletrodinâmica, com a sua eletrosfera, ou material. Com certeza. Terceira e última coisa que interfere drasticamente na dilatação. Muito comum a galera levantar essa hipótese. Sempre que nós trabalhamos aqui no ensino médio, estamos considerando pressão atmosférica. Ou seja, o vestibular não pode te cutucar a respeito de pressões diferentes. Mas por incrível que pareça, a lei matemática não ia mudar. Claro que vou calcular a dilatação do ferro aqui na superfície do oceano. Vou calcular a dilatação do ferro num navio, no casco do navio que está sob pressão. Eu vou ter que levar algumas coisas em consideração. Mas aqui no ensino médio nós não vamos nos preocupar com a pressão. Vai ser sempre pressão atmosférica, mas parabéns pela colocação. O tamanho. O ambiente está relacionado com a temperatura e pressão. Certo? A temperatura já está influenciando aqui, né? Então o ambiente falou a verdade. Só que de certa forma a maior influência do ambiente é a temperatura, então ela já está colocada aqui. Agora, me façam entender, por que o tamanho de um objeto interfere na dilatação que ele vai sofrer? Cada átomo dá uma dilatadinha. Se o cara tem meia dúzia de átomos, cada um deles vai dar uma dilatadinha, ele vai dilatar meia dúzia vezes a dilatação de um átomo. Se o cara é feito de 1 bilhão de átomos, e os 1 bilhão de átomos dilatarem, a dilatação do cara global vai ser maior. Concorda comigo? Já que a dilatação é átomo por átomo, quando o material com mais átomos dilata, ele cresce mais. Na verdade verdadeira, mesmo vocês febrios ficam mais altos. Vocês quando estão com febre, vocês ficam mais altos. É óbvio. Acabamos de falar que a temperatura aumenta, a molécula aumenta. Aí do teu osso não aumenta por acaso? Aumenta. Só que tu não fala pro cara, ô, que febrão, hein? Né? Porque tu não percebe. Mas a Torre Eiffel, por exemplo, ou Torre Eiffel, né, para os franceses. Torre Eiffel. Do inverno para o verão, ela chega a crescer quase 30 centímetros. Por quê, professor? Ué, porque ela tem 300 metros de comprimento, cara. Cada pedacinho de ferro dá uma crescidinha. Se tu pega um GPS e vai medir a altura dela no verão e no inverno, dá quase 30 centímetros de diferença. Ou seja, objetos grandes vai ser mais nítida a dilatação. Esse prédio deve crescer uns 2 centímetros do inverno para o verão. E encolhe 2 centímetros do verão para o inverno. Acho que está crescendo todo ano, né? Pelo amor de Deus. Certo? Mas nós não vamos perceber ali de baixo, ó, está 2 centímetros mais alto. Pô, precisa de equipamento preciso para tirar essa medida. Mas não se esqueçam, tudo dilata. O chão, tá vendo esse risquinho entre os azulejos? Ele afina no inverno. Ué, desculpa, ele engrossa no inverno. Ele engrossa no inverno. Por que ele engrossa no inverno? Parabéns pela colocação. Né? Porque no inverno os azulejos vão encolher e já que o rejunte é chamado flexível, ele acaba ocupando esse espaço que vai surgir.
No verão os azulejos vão crescer. Se não tivesse um rejunte flexível, um azulejo ia querer espremer o outro, começa a descolar os azulejos. Na minha cozinha aconteceu. Aconteceu na de vocês também já em alguma casa? A culpa foi do pedreiro que, em vez de usar o espaçador e obedecer o espaço entre os azulejos que o fabricante engenheiro calculou, ele faz no olhômetro. Ele sou pedreiro há 10 anos, pô. Ele faz no olhômetro, começa... Como é que é? Não, ó. Eu digo o seguinte, ó. Pedreiro, cara. Pedreiro é um cara que tem um raciocínio matemático apurado. Os caras são ninja, ele faz conta todo dia, entendeu? Desde a proporção para fazer massa, aos ângulos para fazer a caixaria, tudo. O telhado, a proporção de queda do telhado, o bicho manja de matemática. Olha só uma coisa bonita que eu vou te falar. Ele sabe. Olha só uma coisa bonita que eu vou te falar. Ontem, tem um cara de Mituba que dá aula comigo no Santa Catarina, professor de educação física, muito competente, querido Martinho. Ele todo alegre sempre, né? O professor dá sempre fundo de dinheiro, geralmente porque é desorganizado, porque o professor de escola particular até ganha direitinho. E aí ele está sempre alegre, aí alguém reclamando de dinheiro, ele desde 99 eu não tenho mais problema de dinheiro, quando eu perdi meu emprego. Aí ele contou a história, sabe, Otávio, os outros professores saíram, ficou só eu e ele, sabe, Otávio, meu pai é pedreiro, ele tem até a 4ª série, sempre fez as contas de cabeça, sempre foi organizadinho. Quando eu perdi meu emprego em 99, ele apareceu aqui em Floripa com umas comidas, com umas coisas para dar uma força, e ele perguntou para mim, meu filho, quanto é que tu tem de dinheiro guardado para esse período de dificuldade? Guardado, pai? Como assim dinheiro guardado? Aí, meu filho, dinheiro guardado para esse momento de dificuldade, quanto é que tu tem? Eu não tenho dinheiro nenhum, meu pai. Mas, meu filho, eu sou pedreiro, eu tenho até a 4ª série, até eu sei que tem que guardar pelo menos 10% do salário. Pelo amor de Deus, eu te paguei educação, eu te dei escola, meu filho. O filho dele é adulto, cara. Um pedreiro, um pai humilde pedreiro dando essa lição de vida. Depois desse tapa na cara, e o cara foi doce, não foi grosseiro que nem eu. O cara foi doce, ele ficou tão envergonhado que desde 1999, quando ele ganha 1 centavo, ele guarda 1/10 de centavo. E desde então ele nunca mais teve problema financeiro. Tu vê, né, cara? Olha que pai, né, cara? Olha que pai, bicho. Puta merda, me emocionei ele falando aquilo pra mim, cara. Né? Tu vê que educação não é só a técnica. Aí a galera fala, o Bill Gates não tem curso superior, o Steve Jobs não estudou. Não, estudou o caramba! Estudou pra caramba! Estudou mais que muito doutor por aí. Só que ele não fez faculdade, entendeu? Ele não teve diploma, mas estudou que nem um monstro. O Steve Jobs tomou LSD, Porra! Ele pode ter tomado na vida dele, depois ele botou a mão na consciência e trabalhou e estudou pra caramba. Não viaja, cara. O estudo salva. O resto é bobagem. Tá beleza? Porque às vezes aparece noticiazinha pra gente que, não, pode tomar droga, pode não estudar que não dá nada. Pode ser um Steve Jobs no futuro. Aqui, ó. Tá beleza? Só o estudo salva. E pedreiro é estudioso do dia a dia. Esses caras, por isso que tem dinheiro, né, cara? Pedreiro hoje, bem competente, tira 10 pau por mês. Frouxo. Mas frouxo. Se for mestre de obra de grande construção, é mais que 10 pau por mês. E são disputados a tapa pelas empreiteiras. Tá vendo como às vezes a gente fala, o cara é pedreiro. O cara é pedreiro de curva, o cara é pedreiro, ninja. Fala, meu querido. Uma coisa que eu percebo, a escola não passa uma educação financeira para os alunos, né? No Brasil ainda não. No mundo todo passa, no Brasil ainda não. E sobre pedreiro, eu conheço um pedreiro que agora ele vai trabalhar em Blumenau com 500 reais a diária. Vezes 20, 10 pila, foi o que eu disse. Porra, meu primo trabalha na VEG, lembra do João? O meu primo trabalha na VEG, cara. A VEG, ela faz mutirão no final de semana para contratar gente. Eu sei. Final de semana, ele, gente, quem quer trabalhar na VEG? Vem, cara, vem. Se tiver, sabe, se o cara tiver o ensino médio, o cara trabalha. Tu vê, né, que legal o Brasil, algumas regiões bombando, né, cara? Basta ter um mínimo de conhecimento. Pá, legal, né, Jaraguá do Sul é foda. Ô, galerinha, o material tá nítido. Cada material tem a sua eletrosfera. Como é que cada eletrosfera vai variar de um certo jeito, o material interfere. E o que mais mesmo? O tamanho. Também explicamos o porquê. Ou seja, se eu quero descobrir quanto que vai aumentar o left, o comprimento, em inglês, né, left, o comprimento da coisa, basta eu pegar o comprimento inicial, basta eu pegar o coeficiente de dilatação linear, que é e multiplicar pela variação de... Pronto! O mais interessante é que se o aluno manja de dilatação linear, ele também manja de dilatação
superficial. E ele já fica aprendendo de cara a dilatação volumétrica. Ó, delta S, vai. S0. Se esse é o alfa, qual é a segunda letra do alfabeto grego? Beta. Alfa, beta. Delta T. A dilatação da superfície depende da superfície. Tamanho depende. Coeficiente de dilatação superficial. Material. Variação da temperatura. E finalmente, agora eu já não vou escrever a última, é tu que escreve. Delta o quê? Claro, pô! V0, se tu não lembra a próxima letra grega, eu te perdoo. Delta T. Alfa, beta, gama. Beleza? Pergunta honesta. São fórmulas diferentes? Não. Me perdoa, as letras mudaram, mas o raciocínio é idêntico. Qual é o perigo, então, na hora de fazer conta, de migrar de um para o outro? O perigo é clássico. Vamos primeiro, vamos ao laboratório. Eu sempre gosto do laboratório, bem rapidinho. Vamos para o laboratório e vamos determinar o alfa desse material alienígena alfa. Alfa não, vai confundir, X. Beleza? Me digam que equipamentos eu preciso para estudar o alfa desse material X. Me ajudem. A temperatura e uma... Eu vou precisar de um cara que meça a temperatura, o famoso. Obrigado. Começamos bem. Com o termômetro eu já meço a temperatura inicial, ó, botei o termômetro, T0. Vou tascar num objeto que esquenta as coisas. Forno, preciso de um forno. Tasquei no forno, esquentei o material e avacalhei na dilatação, não ia dar para enxergar. Medi a temperatura, então até agora usamos um termômetro e um forno. Tem que medir o tamanho. Régua. Régua não vai dar porque o régua mede de milímetro em milímetro. E essa dilatação pode ser menor que o milímetro. Então nós precisaríamos de um paquímetro. Sabe paquímetro? Vai na loja de material de construção, precisa comprar. Só pergunta onde tem esse paquímetro. Deixa eu dar uma olhada. Não, não quero, obrigado. O paquímetro é assim. Desculpa, gente. Desculpa, foi muito legal. Ele tem mais ou menos essa cara aqui. Aqui tem piruzinhos. Aí tu desliza. Aí tu bota um objetinho ali, desliza. Vai ali, aí tem uma escala diferenciada, tu consegue botar 2 casas após a vírgula do milímetro. Então tu mede 2,38 milímetros. Já é razoável, mas não funciona. Não vai dar. Tu vai precisar de um equipamento caro, equipamento que custa uns 5 mil. Equipamento pequenininho, vem estojinho idiota assim, chama micrômetro. Esse micrômetro é aquele que a gente usava para medir o fio de cabelo dos colegas que eu te comentei. Sabe? Não vai ter. Não vai ter. Tem uma empresa de metrologia já é um equipamento mais sofisticado. Ele parece uma coisinha assim, tem um botãozinho de girar aqui, tu bota o objeto que tu quer medir ali, sai girando, aí vai dar um estralinho, aí tu gira uma outra coisa, plá, plá, plá. Aí pressionou um pouquinho o objeto que tu vai medir. Aí tu vai ali, faz uma observação na escala, faz umas continhas e determina até a milésima parte do milímetro. Por isso que é chamado micrômetro, porque ele mede micrômetro. Beleza? Ele mede micrômetro, que é 1000 vezes menor que o milímetro. Caramba, precisa de um forno, precisa de termômetro, precisa de micrômetro e gente que sabe mexer com os 3, mão de obra especializada. É caro. O pedreiro poderia até se meter nessa aí, ele aprenderia muito rápido. Mas como ele não tem, né, nunca mexeu provavelmente com micrômetro, ele teria que aprender um pouquinho primeiro. Ele vai medir com o micrômetro o tamanho inicial, depois de estar aquecido. Tu imagina, o objeto está aquecido, tu vai ter que operar com ele aquecido. Esse micrômetro ele é feito de material resistente à temperatura, para ele não dilatar e nem contrair com a temperatura. Olha como é, por isso que é caro, 5 pila, um micrômetrozinho idiota, 5 mil reais. Aí tu vai lá, pega o micrômetro e mede o tamanho final. Vai dar uma dilataçãozinha pequenininha, né? Certo? Então vamos lá. Já que eu tenho T e T0, eu posso calcular o delta T. Já que eu tenho L0 e L, eu posso calcular o delta L. E posso jogar na fórmula, né? Concorda comigo? Então eu vou ter uma certa quantidade de milímetros ali. Vamos supor que a gente mediu em milímetros, com casa após a vírgula, né? Eu já vou saber o L0 em milímetro também. Tudo bem? Nós queremos descobrir o alfa. E eu também já vou saber o valor da variação de temperatura em graus. Esse valor
da dilatação, do ΔL, é um valor grande ou pequeno? Grande. Bem pequeno. Por isso que nós usamos equipamento super preciso para medir, né? Micrômetro. Esse tamanho inicial, será que ele é grande ou pequeno comparado com a dilatação? Ele é grande, né? Porque, por exemplo, eu vou ter um objeto de 10 centímetros, ele vai dilatar uma gotinha. Tudo bem para vocês? Então esse número aqui vai ser grande comparado com esse. E a variação de temperatura, grande ou pequena comparado com a dilatação? Grande, podia estar, sei lá, 0 grau e esquentar até 200 graus a peça, sem problema nenhum. Os números que estão multiplicando vão passar. Então eu vou pegar um número bem pequeno e vou dividir por dois números grandes, maiores, multiplicados inclusive. Então o alfa, que é o que eu queria calcular, o coeficiente de dilatação linear, ele vai ser um número grande ou pequeno? Muito pequeno, porque é um número pequeno dividido por um número grande. É pegar uns 10 centavos e dividir para 10 mil pessoas. Não vai dar nem para distribuir dinheiro tão pouco, certo? Para tu ter uma noção, é da ordem de 10 na menos 6 o valor desses coeficientes. É da ordem de 1 dividido por 1 milhão. É 0,00000, um númerozinho. É o coeficiente de dilatação. Certo? Então é um número muito pequeno. Foi fácil de calcular isso aí. Cara, outra, quantas vezes tu acha que eu vou ter que fazer essa experiência no laboratório? 1000. Publicar numa revista científica. Esperar os cientistas do mundo olharem, analisarem os dados. Se não tiver cagada, a galera da comunidade científica vai falar: porra, o cara conseguiu descobrir o coeficiente de dilatação linear do material X. E se fosse o superficial? Mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Só que aí eu vou ter que pegar tipo um azulejinho, uma coisa plana. Como é que calcula a área disso aqui? Mede 2 vezes. Lembra que medir com o micrômetro era caro e difícil? Eu vou ter que fazer o dobro das medidas, vai ser o dobro do preço. Depois da galera fazer toda essa função, vamos supor que nós estamos, chutei, tá? 2 vezes 10 na menos 6. Vamos supor que estamos trabalhando com o mesmo material X. Então o alfa do X deu 2 vezes 10 na menos 6. Depois de todo o processo, o cara descobre que o beta do material X deu 4,0001 vezes 10 na menos 6. E aí? Quase o dobro. Mas foi quase mesmo, né? Esse erro que nós cometeríamos se nós tivéssemos falado que foi o dobro, foi um erro tão minúsculo que aqui no ensino médio a gente diz que o beta é aproximadamente o dobro. 2 vezes 2, 4, beleza? Tu concorda então que a partir de hoje vamos parar de medir beta, né? Porque o beta é mais caro de fazer, é mais difícil de obter, que quando a gente obtém dá o dobro do alfa. Ou seja, se nós quisermos entender a dilatação térmica dos materiais, vamos estudar só o alfa de todo mundo. Porque ao multiplicar por 2, eu obtenho o beta de maneira barata, sem me ferrar no laboratório. E a dilatação volumétrica? Claro, ia ser 3 vezes mais difícil de medir. Eu teria que pegar um cubinho do material, medir essas 3 dimensões e multiplicar, fazer isso depois de estar aquecido, e para obter, vamos ver, hipotético, gama do material X daria 6,0008, ou qualquer número que tu quiser, gostou de 3, pode ser 3, vezes 10 na menos 6. Dá ou não dá para dizer que o gama dos materiais é aproximadamente o triplo do alfa? Imagina, o primeiro cara que determina isso, né, e publica numa revista: ó galerinha, a partir de hoje acredito que não seja mais necessário calcular beta e gama, porque o alfa revela o valor aproximado de beta e gama. Foi muito vantajoso para a engenharia, porém, Challenger, acho que foi 89, né, vamos lançar mais um foguetinho espacial, agora a gente é craque mesmo, então vamos lá, vamos botar mais um cara no espaço lá com um monte de experiência. É uma coisa bilionária, não sei se vocês sabem, né? Gastamos bilhões de dólares em combustível para um lançamento de foguete norte-americano, certo? Os russos são um pouco mais econômicos. Então, não é porque a tecnologia é diferente. O norte-americano ele leva um ônibus espacial que vai voltar para a Terra. O russo não, ele lança um foguetinho, o foguete vai ficar lá em lixo espacial, volta só uma cápsula minúscula de paraquedas. Então, como a coisa que vai é muito menor, a coisa, né, é muito mais barata. Cada quilo de coisa
foguete que tu bota em órbita, tu gasta 4 kg de combustível. Então tu imagina, o cara tem 10 toneladas a mais, vai ser 40 toneladas a mais de combustível. Muito mais caro. Caro, né? Agora olha só. E ainda reclamou da gasolina. Foram decolar, aí o dia da decolagem estava um pouco mais frio do que o esperado. Os caras começam a ligar um pro outro, o engenheiro ligando pro outro, né? Aí, o que tu acha? Tu acha que vai dar certo? Deixa eu fazer as contas aqui. Vai dar certo. Porém, os caras da turbina estavam meio desconfiados, mas como um dia de atraso vai gerar milhões em custos, já que tem um monte de técnico ninja participando do lançamento, né? Vão ficar um dia a mais trabalhando, vai dar um prejuízo. Lança essa porcaria. Na hora que estava subindo para alta atmosfera, um vazamentozinho, 8 vidas perdidas, mais bilhões de dólares queimados instantaneamente, mais 10 anos de atraso científico, porque essas pesquisas no espaço elas são revolucionárias para a tecnologia que vocês usam no dia a dia de vocês. E aí foram descobrir, adivinha o que causou esse prejuízo bilionário? A borrachinha que vedava o tanque de combustível, como esfriou, ela deu uma encolhidinha um pouco maior do que deveria e com a vibração do lançamento vazou o combustível pela borrachinha do tanque de combustível, cara. E bum! E a galera, meu Deus, essa é uma boa expressão. Porra, cara, tu imagina que tristeza se o cara tivesse calculado uma margenzinha de segurança um pouquinho maior, né? Ou se ele amigo, porra, tá meio frio, tá 5 graus mais frio do que a gente projetou essa merda. Não vamos, né? Porque não é carro, é uma nave espacial, cara. Então, ó, será que ao projetar uma nave espacial eu posso usar essa aproximação? Não. Carro, coisas do dia a dia, prédios, fica tranquilo, cara. O engenheiro usa essa aproximação e ninguém vai morrer por isso. Agora, nave espacial, tu usar aquela aproximação pode matar. Tu vê que loucura, né? Quando o cara da NASA chegou com a explicação, trouxe a borrachinha, botou num copo d'água, mostrou a diferença de tamanho, o mundo inteiro ficou boquiaberto. Como é que pode um erro tão bobo de engenharia causar tantos danos? E não foram só esses, muitos outros erros semelhantes já ocorreram. Não sei se nessa apostila tem. Olha lá que bonita a foto na página 107 de uma ferrovia. Página 107, o que está de errado com aquela ferrovia? Pois é, né? Por que está torto? Era para ser retinho esse trilho, né? O engenheiro foi calcular o espaço entre os trilhos. Por que tem que deixar espaço entre os trilhos? Para que no verão, ao dilatar, um não empurre o outro. Ele calculou, deixa eu ver, qual foi o verão mais quente que deu aí, ô fulano? Deu uns 45. Então eu vou projetar para uns 50 graus. Projetou o espaçamento entre os trilhos para 50 graus. Deu um verão com 54 graus naquela região. Destruiu toda a estrada de ferro. Tu imagina uma cidadezinha que depende de uma estrada de ferro, que é isolada do mundo, rebenta a estrada de ferro, vai demorar 5 anos para reconstruir a estrada. Tu imagina o impacto social e econômico de uma cidade dessa, certo? Bizarro. Tu vê, né? Por causa de um cabeça de bagre que não botou uma margem de segurança. Porra, se o inverno, o verão mais terrível que nós registramos foi 40 e poucos graus, faz para 60 de uma vez, que na hora que der 60 tá todo mundo morrendo, pronto. Aí não se incomoda, vai ter trem até a morte da galera por calor. Pois às vezes na engenharia a gente toma uma atitude um pouco menos conservadora, que pode ter consequências, certo? Volta e meia tem recall de carro aí, não é? Problema no freio, cara, do carro. Problema no freio, venham trocar os freios, estão matando gente por aí. Por que deixou chegar a esse ponto? Porque quando tu tira 1 milímetro da espessura do disco de freio, tu economiza milhões ao fabricar todos os carros que tu vai fabricar. Então tu lucra muito mais, é por isso que a engenharia hoje está perigosa. A galera vai diminuindo, chega uma hora que pode ficar inseguro, né? Tu vê como não dá para confiar em tudo hoje, né? Certo? Imagina, navio da Petrobras vai pegar petróleo aqui no Atlântico, entope o navio de petróleo. Aí leva para o Pacífico para vender. As águas do Pacífico são mais frias. O engenheiro calculou 1 milhão de litros de petróleo nós vamos vender. Chega lá, vai desabastecer o navio, 980 mil litros de petróleo. E cadê os meus 20 mil litros de petróleo? Encolheu, né? Tu vê se o engenheiro não calcula isso, com um barril de petróleo a $100, quero ver ele ter salário para pagar essa diferença. Ou seja, tu não pode calcular o volume de petróleo que tu extraiu. Tu tens que calcular o volume de petróleo que vai chegar no teu cliente, né? E aí tu vende por esse valor. Se o cara não calcula,
dá prejuízo, cara, e prejuízo grande de centenas de milhares de reais, talvez. Que loucura, né, cara? Tu viu como é importante a dilatação volumétrica, que eram litros de petróleo, né? E o engenheiro que projetou esse rejunte flexível, que cálculo que ele fez? Dilatação superficial, porque eu quero saber que superfície vai crescer do inverno para o verão. Não respondi o teu porcelanato, parabéns, garota. Por que tu perguntou do porcelanato? Meu pai fez essa, Legal, olha que legal, cara. Você é projetista de porcelanato, por exemplo. Eu achei que tivesse perguntado porque o porcelanato, quando tu instala na casa do cara que tem um padrãozinho um pouquinho maior, né? Eu boto azulejo na minha casa. Um dia, de repente, vai ter porcelanato. Meu pai bota porcelanato na casa dele. Aí tu vai olhar lá para casa com porcelanato, o que tu vai perceber do rejunte flexível? É bem fininho. Quer dizer que o coeficiente de dilatação do azulejo comum é maior do que o coeficiente de dilatação do porcelanato, que é tão pequeno, que mesmo que dilate não vai dar diferença. Pode encostar um no outro. E aí fica limpo, né? Na hora de limpar é uma beleza, porque não tem ranhura para grudar sujeira, e fica um tesão o negócio. Agora olha só. O Concorde, cheguei uma vez a falar para vocês do Concorde, o único avião supersônico comercial que já existiu, né? Ele crescia mais de 30 centímetros em voo, devido ao aquecimento da fuselagem. Assustador, né, cara? Outra coisa que tem baixa coeficiente de dilatação, Pirex. Já ouviram falar em Pirex? Tua mãe usa bastante, né? Pode ser o Marinex também, ou qualquer outra coisa X lá no final, que é o vidrinho, né? É o vidrinho especial. Aquele vidro não é só silício derretido e no formato certo, né? Não é só areia de praia derretida. Ele está dopado com algum material que faz o coeficiente de dilatação ficar super baixo. Por isso que pode botar no forno, pode tascar no refrigerador logo em seguida, que ele nunca vai quebrar. Por que o copo quebra? Aquecido depois no refrigerador. Ou vice-versa. O plástico também é completamente. Ele vai retorcer, não vai quebrar. Já vi se aconteceu com algum de vocês, copo na cozinha, de repente ele parte. A galera chega a se mexer, ai meu Deus. Relaxa, vou te explicar. Se teu copo estava quente, por exemplo, a parte interna dele em contato com o líquido quente quis dilatar. Quando ele botou ele fora do micro-ondas, a janela estava aberta, veio o ar frio e bateu na parte de fora. A parte de dentro está quente e quer dilatar, a parte de fora está fria e quer contrair, vai dar merda. Um átomo vai se espremer com o outro, uma trica vai disparar, vai arrebentar o teu copo. No meu livro, porcelana é diferente, né? Porcelana aguenta mais. Por quê? O coeficiente de dilatação é? No meu livro, jamais vou me esquecer dessa foto que eu vi. Lá na engenharia mecânica tem um semestre que a gente faz ciência dos materiais. A gente estuda muito mais a fundo do que nós estamos discutindo aqui. Na capa do livro, na contracapa do livro, tinha um seguinte, ó, um bloco de gelo, com um Marinex ou Pirex mergulhado nele, congelado, portanto. Então ele está mergulhado num bloco de gelo congeladão, assim. Na outra parte desse Pirex tem um maçarico desse de oficina, oxiacetileno, esquentando o Pirex na parte de cima até ele ficar rubro. E o Pirex está ali, perfeito. Ou seja, a mesma parte que está a 0 grau ou menos, está contraída. Lá, ali do lado, a parte que está aquecida está dilatada, mas como o coeficiente de dilatação é super baixo, a diferença de tamanho não gera esforço entre os átomos a ponto de trincar. O senhor está me dizendo que eu posso tirar a coisa do forno e tascar no congelador que não vai quebrar? Exatamente o que eu estou te dizendo. Posso tirar do congelador, tascar no forno sem descongelar? Pode fazer mal, pode desgastar mais gás no forno, certo? Pode pingar coisa no forno, estragar o teu forno, mas o Pirex não quebra, porque ele tem baixo coeficiente de dilatação. Só isso. Por causa da... Isso é culpa do... Depende de que parte da chaleira. Foi a chaleira em si que derreteu? A culpa foi tua. Porque assim, quando é o cabo da chaleira que derrete, a culpa é do engenheiro que fez a chaleira. Né? Pelo amor de Deus. Falta material resistente. Mas eu já perdi panela, eu confesso. Uma vez eu achei nas traias do meu falecido vô um barbeador daqueles antigos. Eu nunca gostei de fazer barba, vocês percebem, né? E aquele barbeador antigo, ele estava todo sujo, eu queria começar a fazer a barba com aquele barbeador antigo e eu queria esterilizar ele. Eu peguei uma panela, botei o barbeador, todo metálico, botei água, botei para ferver e fui tomar banho. E jovem, não sabe, às vezes o banho demora um pouco mais. Eu voltei
Aí, mas é só eu não. É só eu, ninguém mais preocupado. Eu voltei, para meu desespero, não só o barbeador tinha derretido no fundo da panela, como a panela estava imprestável, toda torta. E eu perdi a panela então, perdi o barbeador do meu cozinho e perdi a panela. Resumindo, a panela é feita de alumínio. O alumínio tem uma certa temperatura de fusão, né? No fogão ela para ir só até 100, 100 e poucos graus, que era para ter água dentro. Se tu deixou a água embora, o alumínio vai continuar aquecendo acima de 100. E se tu deixar muito tempo, tu pode ao menos deformar a tua panela. Tá beleza? Então tem que tomar cuidado, dá para perder panela no fogão sim. Não pode deixar sem água, porque quando tá com água, não vai passar de 100 graus, como pode subir na parte de dentro. Aí não tem problema chegar lá fora um pouco mais quente. Mas é isso, toma cuidado. Valeu, galerinha, obrigado pela paciência, não usem drogas, usem preservativo! Fala, meu querido.